Olá, estamos começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o trabalho da Receita Federal do Brasil. E sobre este assunto, o Unifra Entrevista recebe aqui no estúdio da TV Unifra, como convidado do programa, o delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, Araquém Ferreira Brum. Delegado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Unifra e muito obrigado também por ter aceito o nosso convite de estar aqui no programa. Nós é que agradecemos, né? É sempre uma satisfação a gente ter condições de expor para a sociedade, né, o trabalho da Receita e particularmente o trabalho aqui da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria. Perfeito. A Receita Federal, delegado, ela é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Exato. Que tem como responsabilidade administrar tributos, né, tributos federais, e também controlar as fronteiras. Por que a necessidade, por exemplo, desse controle de fronteiras e de que maneira a Receita Federal controla também esses tributos federais do Brasil? Por favor, explica pra gente. Nós somos a administração tributária do governo federal. Nossa função, então, primeira é arrecadar tributos e, além disso, temos uma função da regular o comércio aduaneiro. Perfeito. Especificamente na área aduaneira, a função é proteger o mercado nacional, proteger o empresariado local, que está regularmente exercendo suas atividades e ter condições, não ter uma competição desproporcional, né? À medida que entrariam bens enfim, mercadorias sem o recolhimento dos tributos, isso daria um prejuízo na competitividade. E, além disso, tem o controle da qualidade também dos produtos que estão ingressando no nosso território. Sim, isso tudo, claro, é uma responsabilidade da Receita Federal. Delegado, que tem também essa questão da sonegação, né, do contrabando, do descaminho, como o senhor acabava de colocar para a gente, a pirataria. Agora, o tráfico de drogas e o controle também de entrada e, de certa forma, de saída de animais do Brasil também, de certa forma, faz parte da Receita Federal. Acredito que muita gente não saiba disso, né? Fica muito, daqui a pouco, só naquela ideia de que a Receita Federal busca fazer cumprir o pagamento de impostos, evitar as evasões fiscais, mas o controle também, por exemplo, de animais e do tráfico de drogas também tem algo relacionado com a Receita Federal. Exatamente. A nossa unidade aqui de Santa Maria, ela não atua diretamente no despacho, importação e exportação, mas nós temos uma equipe de repressão ao contrabando e descaminho que atua dentro do território nacional. Especificamente na saída, aí por exemplo, lá no Porto de Rio Grande, todas as mercadorias que saem nos contêineres eles são devidamente escaneados, até para dar uma segurança e uma credibilidade para o país, né, nos bens que está encaminhando a outros países. A outros países. Exato. Dá para dizer então, delegado, de certa forma, que a Receita Federal ela é uma polícia que cuida de crimes relacionados ao comércio internacional? Eu não diria polícia, né? Nós exercemos prioritariamente, né, a controle da área tributária. Acessoriamente, a gente faz também esse controle dos crimes, encaminha. Se a gente identifica em tese a prática de um crime, encaminhamos uma representação para o Ministério Público Federal, que aí sim, se receber, acolher essa denúncia, pode encaminhar para a própria polícia, que vai fazer seu trabalho, né? Mas nós atuamos mais na mercadoria mesmo. Aqui na nossa delegacia nós temos, falaste em droga, né, Rogério? Nós temos um centro de cães de faro, temos alguns cães para identificar droga e cigarros. Sim, eles são colocados em operações, enfim. Exatamente, quando a Receita Federal precisa. Quando a gente identifica algum alvo, assim, que se tem algum indício que existe isso seria na área do contrabando mesmo, sim, da droga, né? Sim. A gente aí tem essa equipe dos cães de faros que pode apoiar e fazer a vistoria, né, nos veículos. Nós temos inclusive um cão de faro que é ativo, que esse vai mais nas mercadorias propriamente dito, né, que ele vai acusar, ele vai arranhar, né, E temos um cão de identificação passiva, que aí esse é para fazer abordagem nas pessoas, e aí se ele identificar o cheiro de algum componente de droga, ele vai sentar e ficar apontando para aquela pessoa, identificando que ela possivelmente tem
alguma droga oculta, né, em alguma parte do Sim. seu vestimento, enfim. Sim. No ano que vem, delegado, a Receita Federal do Brasil completa 50 anos, né? São 50 anos, ela é de 1968, ela veio substituir a Diretoria Geral da Fazenda Nacional, criada pelo Getúlio Vargas, né, em 34, mas há quem diga, por exemplo, que ela existiu, até falando um pouquinho de história e tudo mais, desde a chegada do Pero Vaz de Caminha lá com os portugueses, quando ele aportou aqui, ele era escrivão da Fazenda Real, né, Exato. do governo português. Na prática, sim, né? Na prática, desde a chegada do Pero Vaz de Caminha, mas na teoria a Receita Federal ela vai completar 50 anos em 2018. É que até então os tributos tinham as suas próprias estruturas. Aí tinha a fiscalização, e controle da arrecadação do IPI, tinha do imposto de renda, da área aduaneira. E mais recentemente, agora em 2007, nós tivemos a fusão, né, das receitas federal com a Receita Previdenciária. Perfeito. E aí a Receita Federal passou a chamar-se Receita Federal do Brasil. E aí unificou praticamente todas a parte de administração tributária do Brasil. Sim. Isso, federal, né? Isso, Falando em termos federais. Isso né? ajudou ou trouxe mais serviço? Na sua opinião, assim, foi melhor unificar? Eu acho que sim, porque as estruturas, mantendo-se em paralelo, seriam, assim, tem toda uma área administrativa, se consegue otimizar as atuações, inclusive as declarações, os planejamentos das ações são unificadas num órgão só. Sim. Então, eu acho que, nesse aspecto, qualificou bastante. Sim. Por trabalhar e por exigir, de certa forma, o cumprimento dos tributos, né, eu acredito que o senhor deva, evidentemente, ser a favor deles. Como explicar para quem acompanha o Unifra Entrevista aqui, para aquela pessoa que é, daqui a pouco, extremamente crítica, delegado, que não concorda com cobrança de tributos, a necessidade da cobrança de tributos, a necessidade da cobrança de impostos? Eles poderiam, talvez, e eu aí concordo com o telespectador, a incidência dele poderia ser um pouquinho menor a porcentagem, mas existe, ele tem de existir, né? Porque sem isso, de certa forma, o governo federal não teria como aplicar esse dinheiro em outras, digamos, em educação, em saúde, enfim, em setores em que a nossa sociedade necessita. Bom, primeiro, não existe democracia sem tributo. As pessoas, a sociedade clama, né, pelos seus direitos. Direito custa dinheiro. Se não tiver recursos para que o Estado proporcione os serviços, né, certamente não terá como atender essas demandas e os próprios direitos que a Constituição prevê. Sim. O artigo 6º da Constituição, lá, dos direitos sociais, né, ele é bastante extenso, né, nos direitos que oferece a sociedade. Temos lá saúde, educação, previdência social, transporte público, alimentação, segurança, enfim, uma infinidade de coisas que tudo isso, para o Estado fornecer, ele necessita de recursos. Alguns países, especialmente lá do Oriente Médio, aqueles países que têm uma fonte de recursos próprios, a saber lá os países produtores de petróleo, eles têm condições de, com as receitas do petróleo, oferecer esses serviços. Então eles não necessitam assim gravar a população com a carga tributária, né, ou a carga bastante baixa, né, mas nos demais países, né, os próprios estados lá os países da Europa, né, eles têm uma carga tributária bastante superior à brasileira. Outra questão, assim, que eu acho essa discussão um pouco superficial, porque muito se fala, assim, se compara país X com país Y. O país Y tem uma carga tributária menor em relação ao país X, né? A primeira coisa que tem que se ver, quais são os direitos, quais são as obrigações que os estados têm que fornecer. Sim. Senão aí vai ficar desproporcional, né? A comparação vai ficar prejudicada. Aqui na América do Sul se fala muito do Chile, né? O Chile é um país que tem uma carga tributária em torno de 19%, 20%, enquanto a nossa está em torno de 32%, nossa do Brasil aqui, somando todas as esferas, né? Mas o Chile, ele tem algumas características. O ensino superior
ele é todo pago. Aqui nós temos o exemplo aqui especificamente em Santa Maria, né? A Universidade Federal de Santa Maria. O orçamento nos últimos anos tem sido da mesma monta, praticamente, da arrecadação dos 51 municípios, somando todos os tributos dos 51 municípios da Delegacia da Receita Federal de Santa Maria, é suficiente para cobrir tão somente o orçamento da Universidade Federal. Então, assim, é um retorno que vem aqui especificamente para Santa Maria, que é bastante significativo. E ainda no Chile, né, outra questão assim, que eu vejo que bastante diferenciada em relação à nossa aqui, que a Previdência chilena ela é privatizada também. Eles implantaram lá no início dos anos 80 o regime de capitalização. As pessoas contribuem, assim, tem uma cota de investimento, para simplificar o entendimento. Sim. Vai fazendo os depósitos e ao final do seu tempo de serviço, ele tem aquele recurso que ele contribuiu diretamente. Mas isso, ao longo dos anos, aí não tem se mostrado, porque assim, a população chilena tem reclamado agora, porque aquilo que se prometeu lá no passado, se assinava com valores muito maiores do que agora a Previdência tem condições de pagar. Perfeito. Isso nós estamos falando tão somente de aposentadoria. Se entrarmos nos demais benefícios, por exemplo, ninguém está livre da pessoa começar a trabalhar um ano depois e vir a falecer. Aí, se ela contribuiu só por um ano, o fundo dela vai estar bem baixinho. Os dependentes dessa pessoa não terão que... Não vão poder usufruir disso. Exatamente, vão ter que buscar outras fontes para ser para ver que sempre uma coisa o delegado acaba compensando outra, né? E talvez por isso que aqui no Brasil nós tenhamos até, de certa forma, uma carga tributária vista por alguns de uma maneira excessiva, por outros nem tanto, né? Por outras pessoas ainda até necessária, e algo que suscita realmente essa diferença. Desculpe te interrompendo, mas um detalhe importante também nessa discussão ainda, até para a gente não avançar em outro assunto, Sim. É que se compara a carga tributária nossa com os países da Europa e os serviços nossos com os países da Europa. Tá? Do Estado do Bem-Estar Social, lá, por exemplo, a Suécia, lá que tem uma carga tributária aproximada chega próximo de 50%, enquanto a nossa está em 32%. Lá eles têm, essa carga tributária incide sobre, fazendo um cálculo, né, sobre a renda per capita. A renda per capita lá do Estado sueco, da população sueca, gira em torno de $50 mil. Aplicando uma carga tributária aproximada de 50%, daria um recurso para o Estado aproximado per capita para investir nos cidadãos de $25 mil. Uhum. Nós temos uma renda per capita girando em torno de $10, $11 mil. Aplicando a carga de um percentual de 32%, dá ali, digamos, arredondando para cima, $4 mil. Pergunto assim, o Estado sueco teria condições de oferecer o nível de serviços que ele disponibiliza à sua população com essa montante tão baixo de recursos? São 6 vezes menor, né? Exatamente. Então, não existe milagre, né? Como o nosso país ainda é um país pobre, a carga tributária incide sobre uma remuneração baixa, consequentemente o que sobra para o Estado oferecer seu serviço, né? O retorno acaba dando esse choque, essa diferença. Exato. O Livre Entrevista vai fazer um rápido intervalo agora de 1 minuto, mas na sequência nós vamos voltar para continuar falando com o delegado Araquém Ferreira Brum, delegado da Receita Federal do Brasil aqui em Santa Maria, e o tema do Livre Entrevista dessa semana também, que é sobre o trabalho da Receita Federal do Brasil. 1 minutinho para você tomar uma água, ir no banheiro, fazer um lanche rápido, mas volta, permanece, continua aqui com a gente porque nós já voltamos. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O
O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista dessa semana é o trabalho da Receita Federal do Brasil. Sobre este assunto, o Unifra Entrevista está recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, Araquém Ferreira Brum, a quem nós mais uma vez, delegado, agradecemos a presença aqui no Unifra Entrevista. Dentre os trabalhos, delegado, mais famosos, mais conhecidos da Receita Federal aqui do Brasil, está a questão da declaração do imposto de renda. Né? O senhor acha que ele é um mecanismo eficaz, importante para distribuição de recursos? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, até para, de certa forma, tentar equilibrar eu diria, a balança de quem mais tem, de quem menos tem e tudo mais aqui no Brasil? Bom, em primeiro lugar, o nosso modelo aqui do Brasil, ele é um modelo bastante avançado no mundo. Nós temos as declarações há alguns anos aí, totalmente informatizados. O nosso aplicativo ele vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Aí. Quem vem fazendo suas declarações, naturalmente tem condições, não encontra maiores dificuldades para fazer a declaração do exercício seguinte. Exatamente, é bastante tranquilo. A legislação propriamente dita está bastante consolidada também em relação a isso, não tem ocorrido mudanças. Normalmente se só altera os valores ali mínimo para a declaração, algumas deduções ali que são atualizados, né, conforme os índices que o legislativo aprova. Sim. Quanto a equidade, vamos colocar assim. Eu não gostaria de entrar muito no tema, que é um pouco, eu diria assim que a tributação sobre a renda, que é o imposto de renda, assim, atinge a remuneração das pessoas, né? Ela em termos, se for comparar em termos internacionais, ela não é muito alta, tá, no Brasil. Uma distorção que a gente vem assim, apontando há alguns anos, eu digo, até a minha classe, né, eu sou auditor fiscal, né? Perfeito. A tributação sobre o lucro, propriamente dito, essa é um pouco, essa teria que se avançar e tributar. Porque que acontece hoje? A tributação dos lucros que os sócios retiram, ela é totalmente isenta. A tributação ocorre só na pessoa jurídica e não atinge as retiradas. Perfeito. Isso causa uma distorção, né? Porque o imposto acaba incidindo só mais em cima da classe trabalhadora. Perfeito. Perfeito. Então, nesse aspecto... Nesse sentido, ele seria danoso. Quero aproveitar até pela sua presença aqui. A Receita Federal recebe muita crítica da população, delegado, pelo trabalho. O senhor, quando vai a eventos, quando conversa e tudo mais, o pessoal critica muito o trabalho da Receita Federal ou elogia mais? O que o senhor mais ouve aí na sociedade afora? Eu não sei se é em respeito à minha pessoa, né? Mas normalmente eu não sinto muitas críticas. Se fala, assim, nessa série de eventos que tem acontecido aí nos últimos anos, tem sido descobertos aí, né? Sim. Nesse aspecto se cobra, né? Mas eu, nesse ponto, eu sou um cidadão como qualquer outra pessoa. Perfeito. A nossa obrigação de servidor público é procurar exercer nossas atuidades da melhor forma possível. Até o que a gente faz são atos vinculados, a gente não tem... possibilidade de atuar, né, assim, de fazer juízo das coisas. A gente tem a obrigação de fazer as coisas. Né? Sim. O senhor tocou até num assunto interessante também. Toda essa onda aí que a gente vê, né, de denúncias, né, envolvimento de pessoas de cargos executivos em corrupção e tudo mais. O senhor acredita que isso, de certa forma, possa
manchar o trabalho de instituições como o da Receita Federal, no que se refere à questão de atuação e tudo mais, ou não? A Receita Federal ela consegue ficar isenta, talvez como alguns outros órgãos, isenta de qualquer relacionamento com situações que a gente tem vivido atualmente no país? Olha, eu espero que não traga assim, uma visão negativa da Receita, porque essas descobertas que vem ocorrendo nos últimos anos aí, sempre tem a participação da Receita. A própria Operação Zelotes, ela foi a partir da Receita que identificou. Perfeito. E representou o Ministério Público, e aí se avançou na busca, né, nas investigações. Mesma coisa na Lava Jato, ela tem a participação efetiva e importante de colegas auditores fiscais lá da Receita Federal nas investigações, né, nos lançamentos. Enfim, a gente tem lançamentos de bilhões já nessas operações aí. Aqui, especificamente na Delegacia de Santa Maria, nós temos auditores, inclusive, que estão trabalhando nessa fiscalização desses contribuintes apontados lá pelas Zelotes, principalmente as Zelotes, né, aqui. Sim. Então, a gente tem uma participação bastante importante. Ativa e importante nesse processo. Agora, delegado, como se manter alheio a pressões externas, a pressões daqui a pouco de pessoas poderosas que daqui a pouco não gostariam que investigações como essas estivessem ocorrendo? Como é que faz? O senhor, por exemplo, como delegado, como é que o senhor tenta se blindar de daqui a pouco uma influência, enfim, a algum pedido, alguma coisa? Como faz isso, delegado? Bom, os delegados das unidades da Receita, eles passam por um processo de seleção. São todos auditores fiscais, que são cargos técnicos de carreira. Eu estou no meu segundo mandato, tá? São mandatos de 2 anos. Agora eu tenho que fazer um trabalho, apresentar uma proposta para, se eu quiser permanecer como delegado, que está em novembro agora de 2017, vence meu segundo mandato. Eu tenho que apresentar um projeto para os próximos anos de atuação dentro da unidade que eu exerço atividade. Sim. Se isso não for apresentado, o senhor não permanece como delegado de determinada região. Como ser reconduzido. Tá? Sim. Isso é uma opção até da própria pessoa, né? Claro que é um cargo, assim, quem nomeia é o superintendente regional. Ele a qualquer tempo pode solicitar que a vacância do cargo, né? Sim. Mas ele obedece todos esses requisitos aí, avaliado currículo escolar, as atuações dentro da Receita, o que foi feito de curso dentro da Receita, se já tem histórico de gestão, né, dentro do órgão. Enfim, uma série de elementos que viabilizam, então, a ascensão ao cargo de delegado. Sim, tem todo esse setor aí. E, particularmente, assim, eu nunca... Eu fui delegado adjunto 5 anos, estou praticamente há 4 como delegado. Eu nunca recebi gerência de ninguém, né, nem pedido de ninguém, seja dentro da Receita ou fora da Receita, para a gente ter uma atuação... diferente daquilo que deva ter. Inclusive, os colegas auditores, eles recebem, né, os próprios auditores fazem a seleção dos contribuintes que vão ser fiscalizados e eles executam. Sabe? Eu não participo nenhum do processo nem de seleção das contribuintes e nem da distribuição. Isso é a área técnica que já faz as pesquisas, enfim. Faz o seu próprio trabalho. Exatamente. Sim. Delegado, a Receita Federal ela também negocia, ela troca informações, acordos, tratados, convênios internacionais no que se refere à tributação aduaneira, né? No Brasil, a gente sabe que quem faz compra no exterior tem uma cota, né, para trazer. Por que tem de existir essa cota, delegado? E o valor dela é baseado em que exatamente? Assim, para te dizer assim, nos demais países do Mercosul, as cotas são de $150. Perfeito. A nossa cota aqui para chega a $300, né? Terrestre é $300 e aí navios ou via aérea são $500. Né? Os demais países, inclusive, as cotas são menores, exatamente para proteger os mercados nacionais. Né? Os países fazem isso para
sua proteção. Sim, né? e esse valor, por exemplo, nos outros países $150, aqui no Do Brasil... Mercosul, né? Isso, do Mercosul. Sim. Aqui, via terrestre, $300, via naval ou aérea, $500. Por que a Receita estipula exatamente esse valor? Ele é baseado em quê, assim? Qual é a referência? Esse valor, eu acredito, assim, não tenho informação muito precisa, mas acredito que até deve ser seguir um padrão internacional, algo do gênero aí, né? Mas as próprias, vamos dizer assim, isso deve ocorrer, né, no legislativo pressões até de grupos, né, para quem está trabalhando no mercado nacional não tem interesse, né? Perfeito. E as pessoas às vezes têm interesse em trazer algumas. Sim. Né? Exato. Nosso tempo está correndo super rápido, delegado. CNPJ e CPF. Por que uma pessoa tem de ter CNPJ e por que uma empresa tem que ter o CNPJ? Perdão, uma pessoa jurídica tem de ter o CNPJ, exato. E uma pessoa física tem de ter o CPF. É um número que identifica o contribuinte perante a Receita e hoje está disseminado aí na sociedade, né? É um número que identifica no CNPJ as pessoas jurídicas, o CPF as pessoas físicas. Isso a gente vem avançando também bastante, a Receita, principalmente na área do CPF, aí, que os registros civis agora no nascimento já estão expedindo o número lá, a criança já sai com o número do CPF. Perfeito. Isso está um processo de evolução, em breve deve entrar a alteração pelo casamento, né? Se alterar o nome, já vai sensibilizar o cadastro CPF. E futuramente também no óbito, o próprio registro civil aí vai dar baixa no CPF. Sim. Para encerrar esse nosso bate-papo, delegado, a atuação da Delegacia Regional aqui de Santa Maria. São quantos municípios atendidos? Em média, quantas situações, quantas ações de fiscalização ocorrem por mês ou por semana? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente. A Receita ela tem uma atuação bastante ampla, né? Nós temos aqui uma equipe de repressão ao contrabando e descaminho, que é uma equipe regional, ela tem abrangência não só nos 51 municípios, são 51 municípios de tributos internos que nós administramos aqui na delegacia, e na área do contrabando e descaminho, fiscalização de zona secundária deve dar em torno de uns 300 municípios. Em tributos internos, nós temos aqui aproximadamente umas 150 mil declarações de pessoa física por ano processadas. Sim. Então, isso também é uma coisa que avançou bastante. O próprio contribuinte, hoje, ele tem condições e até a Receita oportuniza e vê com bons olhos que ele faça o acompanhamento de suas declarações. Ele pode acessar lá o portal ECAC, né, que é o portal de atendimento, e consultar se a declaração não saiu ainda, se existe alguma pendência, se houve algum erro no preenchimento, ele vai identificar esse erro e tem condições de fazer uma declaração retificadora para sanar, né, sanar qualquer dúvida e sanar qualquer problema que possa ter com a Receita Federal. Araquém Ferreira Brum, delegado da Receita Federal do Brasil aqui em Santa Maria, muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez o senhor ter aceito o nosso convite. O Unifra Entrevista volta na próxima semana com um novo tempo. Lembrando que você pode acompanhar o Unifra Entrevista na íntegra no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Semana que vem nós estamos de volta com um novo tema. Um grande abraço a todos e até lá.